A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no segundo dia da campanha, com o tema Buscando a Deus na Oração. O versículo-chave dessa campanha se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está por perto. Estarei fazendo leitura bíblica hoje em Jeremias, o capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e ao todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias, a rainha e os eunucos, e os príncipes de Judá, Jerusalém, os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém, pela mão de Eleazar, filho de Safá, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados: Eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurais a paz na cidade, para onde vos que transbordar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Pois assim diz o Senhor: certamente passados 70 anos em Babilônia, vos visitareis, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer desse lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, os pensamentos de paz e não de mal, para fim vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos em todas as nações, de todos os vossos lugares, para onde vos lanceis, disse o Senhor, tornarei a trazer a vós ao lugar de onde vos transportei. Aqui em Jeremias, nós podemos ver que tem uma palavra bem parecida a qual nós lemos em Isaías, no capítulo 55. Aqui o Senhor está falando: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Em Isaías, no capítulo 55, nós lemos: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está por perto. Aqui no versículo 8 nós vimos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta Isaías estava ali para alertar o povo. O povo andava afastado da presença de Deus. Deus levantou o profeta Isaías para trazer um despertamento espiritual para a nação.
e para anunciar também a vinda do Messias. O profeta Jeremias não foi diferente. Deus levantou o profeta para anunciar para a nação de Jerusalém que eles seriam levados cativos à Babilônia, se eles não voltassem a obedecer os mandamentos de Deus e não retornassem para os caminhos do Senhor. O povo se encontrava idólatra, afastado da presença de Deus. Muitas nações já haviam entrado no meio do povo de Deus, ídolos. Prestavam seus sacrifícios, mas ali levavam os animais, mas não havia um arrependimento sincero no coração. Porque o que agrada a Deus é quando há um arrependimento sincero no coração. E Deus levantou esses dois grandes profetas para trazer um despertamento espiritual para o povo. Mas nós vimos que nem não deram crédito à voz dos ungidos de Deus. O profeta Jeremias alertou o povo que seriam levados cativo para a Babilônia, não ouviram e foram levados. Ali permaneceram por 70 anos. Mas Deus não abandonou o seu povo. Deus falou o quê? Precisa haver sinceridade, precisa haver uma busca verdadeira, precisa haver um conserto e um arrependimento sincero, para que Deus possa trabalhar no meio de vós. Porque toda vez que a nação de Israel se corrompia, Deus permitia que eles fossem levados cativos, que havia muitas vezes também a seca, ficavam um tempo sem ter a chuva, e ali os animais morriam nas pastagens, não havia alimentos. Era Deus tentando lembrar o povo que ele tinha que clamar e buscar ao Senhor com sinceridade. Porque toda vez que o povo se humilhava, dobrava o seu joelho e buscava a Deus com toda a sinceridade que havia no coração, a nação era abençoada. Foi isso no reinado de Davi, quando o povo estava com um governante que temia ao Senhor. Aí o povo ali estava ali obedecendo os seus mandamentos. E a nação estava sendo próspera, abençoada. Não é diferente dentro do nosso lar, na nossa casa. Quando nós estamos voltados com o coração para as coisas de Deus, com sinceridade, orando, buscando ao Senhor, passaremos por provações e adversidades, mas no fim teremos vitória, porque veremos o agir de Deus em nossas vidas. E Deus fala claramente com nós, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, os caminhos de Deus são melhores. Porque os pensamentos que Deus tem para nós é de paz. Ele quer trazer essa paz para nós, para que nós possamos estar andando de acordo com a vontade do Senhor. É a direção que Ele quer nos mostrar. Vamos deixar Deus levar nós para a direção que Ele deseja. Ore, clame, busque ao Senhor e peça a Deus que dê uma direção na tua vida. Que o caminho que você vai seguir seja o caminho que o Senhor preparou para você. Que o caminho que nós vamos seguir seja o caminho que o Senhor preparou para nós. Caminho de paz. Vamos seguir o caminho do Senhor. Vamos orar e falar: Senhor, mostra a direção. Seja o meu guia, né? Toma a direção. Se você já é dentro de um carro, fala assim, ó, seja o motorista, que eu seja o passageiro, né? Nessa estrada chamada vida, coloca Deus no comando da tua vida. Coloca Deus como seu guia. Coloca Deus para te mostrar a direção correta. E você vai alcançar os seus objetivos. Você vai ver o seu ministério ser levado para a vontade do Senhor. Você vai ganhar almas para o reino do Senhor. Os seus dons espirituais serão desenterrados e você poderá sentir a virtude do céu. Tem vários outros versículos na Bíblia que falam sobre busca. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. O Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. Se eu buscar, os acharei. Porém, se o deixares, vos deixará. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 26. Buscar o Senhor e na sua força, buscar a sua face continuamente. 2 Crônica, capítulo 16, versículo 11.
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abre-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que buscam. Salmos 34, versículo 4. E eu vos digo a vós, pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater, abrir-se-vos-á. Lucas capítulo 11, versículo 9. É uma busca constante, é uma busca diária, é uma busca todo o tempo, todo momento. Seja por pensamento, seja com os joelhos dobrados, seja com lágrimas nos olhos, você tem que continuar buscando a Deus, porque você vai ver só o fim dessa adversidade enquanto você continuar essa busca. Não podemos parar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar a solução desse problema, achar a cura dessa enfermidade. Busque ao Senhor enquanto se pode encontrar a resposta da tua oração, para que a tua oração se torne um testemunho. Através dessa adversidade, tribulação que você está passando, vai se tornar um testemunho. Você vai poder glorificar a Deus e testemunhar que você passou pelo vale, mas o Senhor estava contigo. E o Senhor trouxe a resposta da tua oração e vai se tornar um testemunho. Então não pare de buscar a Deus. Mas Deus usou os profetas para despertar o povo espiritualmente. E Deus tem usado muitas vozes nesses últimos dias para alertar a sua igreja. Ore, clame, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca a Deus enquanto está por perto. Clame a misericórdia do Senhor. É tempo de nós orarmos, dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos para o alto, é porque do alto que vem nosso socorro. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, eis que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verá a recompensa dos ímpios. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua fortaleza. Busque a Deus em todo momento. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus é o guarda fiel do seu povo. Salmo 121. Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, e torrentes da impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, e laços das mortes me surpreenderam. Na angústia, invoquei o Senhor, clamei o Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. E é assim, orando, buscando a face do Senhor, que venceremos nessa terra e passaremos todos os dias dando glória a Deus, seja o dia mau, seja o dia bom, seja o dia de paz, seja o dia de guerra, seja o dia de felicidade, seja o dia de tristeza, seja um dia de adversidade, seja um dia de livramentos, seja um dia de enfermidade, seja um dia de cura dessa enfermidade, porque toda oração
É uma experiência para nós amadurecermos espiritualmente. Toda provação que passamos é para nos fortalecer a nossa fé e crescermos espiritualmente na presença de Deus. Aleluia. Glitman, brans, cantales, me cantrans. Clame a Deus no meio da sua adversidade, porque esse vale ao qual você está passando vai se tornar um testemunho para você glorificar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Invoque a Deus, clame a Deus, não deixe de orar. Aleluia, glória a Deus eterno. Agora estarei fazendo uma oração nesse segundo dia de campanha. Deus eterno, Deus amado, esteja na nossa direção do nosso caminho, que nosso caminho possa para fazer a tua vontade, porque sabemos que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. E os caminhos que o Senhor preparou para nós é o melhor. Que esse caminho, Pai, nos leve a Jerusalém celestial, para encontrarmos com o Senhor em nuvens de glória. Venha fortalecer a nossa fé enquanto caminhamos nessa terra. Que possamos sentir prazer, Pai, em orar, buscar a Tua misericórdia nas madrugadas, assim quando Tu desperta nós pelo Espírito Santo, que nós possamos ajoelhar e falar com o Senhor. Todo tempo, todo momento, em pensamento também clamar ao Senhor sobre essa adversidade a qual estamos vivendo, porque sabemos, Pai, que o Senhor não perdeu a direção, o Senhor está na direção. Aleluia, Glitman Brans, como o Senhor estava com o povo de Israel, quando se voltava a orar, a buscar a tua face e a obedecer os teus mandamentos. O Senhor prosperava a nação e se fazia presente. É assim que o Senhor faz também dentro do nosso lar. Quando nós voltamos a Deus na leitura bíblica diária, na reflexão da sua palavra, na oração, com o nosso pensamento ligado no trono do altar. Porque Isaías estava na presença de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu segundo culto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Ele tocou na minha boca e disse: Eis que isso toca os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E que há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, diz a esse povo: Ouvi de fato e não entendeis e vedes, em verdade, mas percebeis. Engorda o coração desse povo, endurecer-lhe os ouvidos, e fecha os olhos. Não venha a ele ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com seu coração, a converter-se e ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que assole as cidades, e fiquem sem habitantes nas casas, não fique morador, e na terra sejam assoladas de tudo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja o grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte ficar, tornará a sua pastada como o carvalho e como a zinheira, que depois de desfolarem ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será afirmada dela. Ele anunciou a vinda do Messias, porque não havia outro caminho, a não ser reconhecermos que foi pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós conseguimos ter a salvação. Mas temos que continuar firmes, lendo, meditando e refletindo na palavra do Senhor. O rei Uzias estava assentado no seu trono. Assim que o rei Uzias faleceu, o trono ficou vazio.
Mas o rei Isaías teve uma visão dos céus, aonde ele viu o Senhor assentado no trono que nunca vai ficar vazio, porque o nosso Deus, ele não morre. O nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente, e o nosso Deus é eterno. Qualquer trono na terra fica vazio, porque o seu governante vai morrer. Mas aquele que é o qual nós buscamos com sinceridade é o nosso Deus eterno. E não podemos buscar somente por essa vida terrena, mas sim para alcançarmos o céu, porque é lá que é a nossa terra prometida, a Jerusalém celestial, aonde Deus está nos aguardando, com querubins e serafins. Voaremos com os anjos, né? E cantaremos louvores e hinos ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se os anjos estão lá glorificando a Deus, nós, o povo seu nessa terra, devemos glorificá-lo e falar com ele todos os dias em nossa oração. Não deixar de buscar a Deus com toda a sinceridade que há dentro do teu coração, e Deus vai te levar para o caminho e para a direção correta, a qual Ele tem preparado para você. Porque o caminho que Deus preparou para nós é o melhor. Vamos fazer a sua vontade, vamos buscar ao Senhor continuamente, todos os dias, para assim podermos encontrar e sentir a sua presença em nossas vidas, porque quem busca a Deus tem a sua presença em sua vida. Glitmanbrans, você busca a Deus, você tem cantá-los, me cantando, me cantou-los, você tem a presença dele na sua vida. Amém, Jesus.